E depois de muito tempo a gente volta com a série Geografia com Games, voltando aí das férias de final de ano, começando o ano novo. E para começar então 2014, vamos falar de fontes de energia. E para falar a verdade, o tema fontes de energia é algo que eu já tinha que ter trabalhado antes, no ano passado mesmo. Mas por falta de mais alguns games para poder usar como exemplo, a gente acabou deixando meio que de lado, barrigando aí. A não ser que a gente resumisse o vídeo apenas em SimCity e Civilization, que usam bastantes exemplos. Mas aí tem o Battlefield 4 agora, bem bugado, mas dá para usar como exemplo em mais alguns casos. E acho que vai ficar bacana. Então vamos lá. Quando a gente fala de fonte de energia, a gente tem que ter em mente que a gente não está falando só de energia elétrica. A gente está falando de qualquer tipo de energia que seja capaz de movimentar máquinas, de transformar a matéria-prima em um bem de consumo, de realizar ou simplificar um trabalho que sozinho a gente não ia conseguir fazer ou ia ter muita dificuldade em fazer, e etc, etc, etc. Então, a primeira grande fonte de energia que a humanidade explorou foi o carvão, para obter energia a vapor. A energia a vapor é baseada na queima do carvão e foi a chave da industrialização na Inglaterra, na chamada Revolução Industrial. Se você já jogou Civilization V, sabe que assim que você inicia a era industrial, você tem acesso à construção de fábricas e a encontrar fontes de carvão no mapa. É baseado no conceito histórico da Revolução Industrial da Inglaterra que o game se baseia a liberar então as indústrias e o carvão só após desbloquear a era industrial. Um outro exemplo, esse talvez bem mais subjetivo, mas Valve e a Steam. Para quem não sabe, Valve em inglês significa válvula e Steam significa vapor. Válvula é um mecanismo muito utilizado, comumente utilizado para o controle de fluidos de pressão e foi amplamente empregado quando se utilizava a energia a vapor para controlar a pressão do vapor no maquinário. Bem, mas continuando aqui para o nosso caso. Quando a gente fala de fonte de energia, a energia a vapor, a gente não está falando do carvão, desse carvão vegetal que a gente compra aí para fazer churrasco no final de semana. O carvão utilizado nas indústrias é basicamente o carvão mineral. Por que carvão mineral? Diferente do carvão vegetal, o carvão mineral ele rende e dura muito mais. Parece até propaganda de detergente falar isso, mas é verdade. O carvão mineral ele rende mais e dura mais por quê? Porque o carvão mineral ele libera muito mais calor e queima durante muito mais tempo em relação ao carvão vegetal, esse carvão que a gente compra aí em saco de 5 quilos no supermercado. Outra diferença é que o carvão vegetal que a gente usa no nosso churrasco é nada mais do que madeira queimada em fornos. É basicamente como se pegasse um tronco de árvore e quase que assasse ele dentro de um forno. O carvão mineral, por sua vez, é um carvão resultado da fossilização de árvores pré-históricas. Ou seja, o carvão mineral é um fóssil de uma árvore lá do período pré-histórico. Quais são os problemas do carvão como fonte de energia? Bem, são basicamente duas: seu rendimento e a poluição gerada. Se você já jogou SimCity, você já reparou que as fontes de energia provenientes da queima do carvão produzem menos do que em relação a outros tipos de fontes de energia. Esse é o primeiro problema que a gente tem das fontes de carvão. Elas não produzem tanto quanto outras fontes de energia que temos atualmente. O segundo problema do carvão é que ele polui muito. Afinal de contas, a gente está queimando carvão. As próprias indústrias mesmo que aplicam o carvão mineral na sua indústria, nas suas fornalhas, a metalurgia, por exemplo, tem grande emissão de gases poluentes como o dióxido de carbono, o CO2, e o dióxido de carbono, entre outros gases liberados, afetam o aquecimento global. Se não o aquecimento global, pelo menos vai esquentar, elevar a temperatura média de uma região próxima ali, certamente. Fora a própria emissão de fumaça, que faz mal para a saúde, desnecessário dizer, não é? E por aí vai. Então esse é um dos motivos do porquê a gente não tem tanto o uso mais de geração de energia baseado
na queima do carvão. Hoje em dia ele é mais utilizado só nas indústrias mesmo, para aquecer fornos, principalmente na metalurgia. Bem, além disso, a longo prazo, o carvão mineral é uma fonte de energia não renovável, ou seja, um dia ele vai acabar, porque a gente está consumindo mais do que a natureza consegue produzir. Afinal de contas, a gente está falando de um fóssil, que leva milhões de anos para ficar pronto, enquanto que a gente consome isso ali, ó, rapidinho. Então, cedo ou tarde, se a gente continuar nesse processo de consumo, é provável que a gente fique sem carvão mineral aí no futuro, talvez não muito distante. E quem são os principais produtores desse carvão mineral? A gente tem a China, que sozinha representa quase metade da produção mundial. Tanto é que vira e mexe você vê aí no site de notícias que algum acidente numa mina de carvão lá da China matou não sei quantos trabalhadores, que eles têm realmente uma grande quantidade de minas de carvão. Os Estados Unidos também são um dos grandes produtores, e a Rússia, mãe Rússia. No Brasil, a gente não tem uma grande quantidade de minas que produzem significativamente, mas a gente tem em Santa Catarina o entreposto de Tubarão, onde é feito estocamento de carvão mineral para ser utilizado na nossa indústria. Vamos sair agora do carvão e vamos falar de uma fonte de energia mais recente que a gente vê aí quase que todo santo dia, que é a fonte de energia dos petroderivados, ou seja, dos derivados do petróleo. E quais são as fontes de energias que vêm do petróleo? Gasolina, diesel e gás natural. Bem, a energia dos petroderivados, ou seja, diesel, gasolina e o gás natural, é utilizado amplamente principalmente para a geração de energia cinética e a geração de energia elétrica. O que é energia cinética? O que é energia elétrica? A energia cinética é a energia do movimento, ou seja, que cria movimento, faz algo se mover. Isso é o exemplo mais comum, é o carro, são os automóveis. Eles têm, através de gasolina, através de diesel, ou até mesmo de gás natural, hoje em dia já nem tanto, mas com a queima no motor, produz-se movimento que faz o carro andar. E a energia elétrica, a geração de eletricidade, através principalmente de geradores de energia, normalmente movidos a diesel. Como é que funciona? Assim como num carro, existe um motor que funciona a queima do combustível e faz girar um eixo que está ligado a um dínamo. O dínamo nada mais é do que um conjunto de ímãs e fios condutores que geram energia elétrica. Ou seja, o diesel queima, faz girar um motor, que gira um dínamo, que transforma esse movimento em energia elétrica. Nos games, a gente tem alguns geradores em Battlefield, por exemplo, no mapa Zavod 311. Lá na base Alpha, onde é um bunker, logo no começo do spawn, claro, dependente de que time você é, você tem alguns geradores ali que podem acender ou apagar as luzes. É um Levolution bem pequenininho ali, né? Então é mais ou menos assim que funcionam os geradores que nós temos atualmente. Tá tendo Campus Party aí, eu já fiquei sabendo que já rolou um apagão, eles tiveram que recorrer a geradores muito provavelmente igual desse modelo. Em outras aplicações para geradores a diesel, áreas de mineração ali na região do Pará, que a gente tem bastante mineração, eles usam muito geradores. Por quê? Porque as minas, as áreas de exploração estão longe da cidade, onde não existe rede elétrica, muitas vezes no meio do mato. Então eles usam geradores para fazer mover todo o maquinário de mineração. Mas quais que são os problemas dos petroderivados? Bem, os problemas dos petroderivados são basicamente dois. A geração de gases que contribuem com o aquecimento global e o fato de eles não serem renováveis. Ou seja, é basicamente o mesmo problema do carvão. Os gases da queima dos petroderivados, CO2, enxofre até mesmo, monóxido de carbono até também, acabam aquecendo a atmosfera, afetando a temperatura e contribuindo para o aquecimento global, não é? Todos os carros, a indústria automobilística aí está vendo seus altos e baixos, mas continua vendendo carro, isso no mundo todo tipo de carro soltando fumaça, aquecendo o planeta, aquecimento global. Fora, é claro, que é extremamente desagradável viver numa cidade poluída, não é? A gente viu ali na China, ela continua tendo problemas graves de poluição no início do dia, no final do dia. Você que mora em São Paulo mesmo,
Você pode ver isso frequentemente no final da tarde. Se você morar em um apartamento alto, então talvez fique ainda mais fácil você ver uma camada cinza de poluição em altitudes um pouquinho mais elevadas, separando quase que o céu azul da superfície da cidade. O outro problema dos petroderivados que eu falei é o fato de eles não serem renováveis. A gente já vive falando o problema da gasolina, do diesel, do gás natural é que eles não são renováveis. Por quê? Porque eles nada mais são do que fósseis na forma líquida, não é? E por isso levam-se milhares, milhões de anos para ficarem prontos aí para nossa exploração. Então, do jeito que a gente está construindo cada vez mais carros, a indústria automobilística não para. O petróleo também é usado para a construção de vários tipos de plástico, plástico que você provavelmente tem no computador aí, de diversas formas, cobertura para fios, a hélice do seu cooler, enfim, tudo isso usa petróleo. E cedo ou tarde é bem provável que a gente fique sem. Por esses e outros motivos que a gente tem até alguns carros que hoje são os carros movidos a eletricidade, ou pelo menos são os carros híbridos. Um motor a queima de combustível e outro um motor elétrico junto. É o caso do Porsche 918 aí, que está fazendo o maior rebuliço na indústria do automobilismo e que está presente em alguns games aí da série Need for Speed, que, diga-se de passagem, está cada vez pior na minha singela opinião. E agora então a gente sai da fonte de energia dos petroderivados para falar então agora da energia nuclear. E a fonte da energia nuclear são os minerais radioativos, como o urânio. O urânio é encontrado em países como Canadá, Cazaquistão, Austrália, Rússia e até mesmo no Brasil. A grande vantagem da energia nuclear é a sua capacidade de produção. Ela consegue produzir muita energia se comparada com as outras fontes que temos atualmente. Mas com grandes vantagens, há grandes desvantagens. Ela é um perigo em todos os sentidos. Um exemplo aqui clássico, Call of Duty 4, aquela missão ao Gilead Site, lá em Pripyat, onde você controla o Price para assassinar lá o vilão. Segundo o próprio Macmillan, o que você segue as ordens durante essa missão, Pripyat, na Ucrânia, era uma cidade com milhares de pessoas, mas com o acidente de Chernobyl, acabou virando uma cidade fantasma. Se você não sabe, Chernobyl teve um problema crítico de vazamento num dos seus reatores que condenou toda a cidade. Algo mais recente ainda, Fukushima, aquele tsunami que varreu o litoral leste do Japão e comprometeu a usina nuclear. Hoje ela lança, através de um vazamento, milhares de litros de água radioativa. Alguns satélites sensores ao redor do mundo chegaram a registrar a quantidade de água radioativa que está sendo despejada no Oceano Pacífico, e é algo assustador. Tá aí uma imagem para você ver, toda essa área colorida é tudo água radioativa que vazou de Fukushima. E como você pode ver, já chegou no Havaí e chegou até mesmo no litoral dos Estados Unidos. Veja como a energia radioativa é algo perigoso, não é fácil de lidar. Não o suficiente, o problema central de Fukushima é retirar os bastões radioativos que estão lá, sem que haja um acidente ainda maior, como por exemplo uma explosão nuclear. Afinal de contas, a gente está falando de bastão radioativo, algo extremamente volátil, ou seja, instável. Qualquer pancadinha, qualquer movimento brusco, alguma coisa errada, pode fazer com que haja uma reação em cadeia e haja até mesmo uma explosão. Não é nada fácil, repito, lidar com energia radioativa. E esses são exemplos de problemas só a nível de erros. Há ainda problemas que surgem normalmente no funcionamento de uma usina nuclear. E o principal problema dessa ordem é o que fazer com o lixo nuclear. O que a gente vai fazer com aqueles bastões radioativos que não produzem mais energia o suficiente? Pelo fato de eles não produzirem energia suficiente, não significa que a gente pode simplesmente jogar ele num lixão qualquer ou simplesmente enterrar aí no quintal. Muito longe disso. O método mais utilizado aí por algumas empresas é o seguinte. Eles pegam os bastões radioativos, envelopam eles em chumbo derretido e depois pegam esse envelope de chumbo e mergulham em concreto.
Então essa grande massa de concreto, chumbo e mineral radioativo lá dentro é jogado nas profundezas do oceano para evitar qualquer contaminação iminente. Como você pode imaginar, não é um processo barato e muito menos bonito de se ouvir, não é? Afinal de contas, a gente está jogando, ainda que de forma mais contida possível, material radioativo no fundo do oceano. Que vai saber lá Deus o que pode acontecer, não é? Por fim, sempre existe a possibilidade de utilizar a estrutura da produção de energia nuclear para a construção de armamentos nucleares. As constantes denúncias dos Estados Unidos contra o programa nuclear iraniano giram em torno dessa possibilidade. Os Estados Unidos acusam o Irã de usar suas usinas nucleares para esconder a produção de armas nucleares, enquanto que o governo iraniano nega a produção de tais armas. E o maior medo de tudo isso é fazer do mundo um novo Fallout, né? Uma guerra nuclear que acabe gerando um verdadeiro apocalipse em nível global. E já que a gente falou de Fallout, vamos falar da próxima fonte de energia presente em Fallout New Vegas, que é a energia solar, através da usina de Helios 1. A fonte de energia solar, como você pode imaginar, é o Sol. Você também pode encontrar a energia solar sendo chamada de energia fotovoltaica. A energia solar é uma energia renovável, afinal, só depende do Sol estar lá no céu e dos painéis solares estarem captando os raios solares. Alguns prédios e casas já adotam o uso de painéis solares para fornecer energia para seus moradores, trabalhadores, enfim, quem esteja lá dentro da construção. Outro ponto forte da energia solar é que ela é limpa, ela não emite poluentes durante a produção de energia, ao contrário do carvão e dos petroderivados, além de todos os problemas aí da energia nuclear. Ué, então por que uma energia tão limpa, tão renovável, não está sendo amplamente utilizada aí por todo mundo? O primeiro motivo é o mesmo que nos faz ver muito mais carros movidos a gasolina do que carros elétricos: interesse econômico. Existem fontes alternativas, existe a técnica para aplicá-la, mas não existe interesse em financiar esses recursos. Para que vão adaptar a indústria automobilística para o uso de motores elétricos se ainda existe petróleo no mundo? Para que eu vou adaptar toda a minha casa, que já recebe luz lá do poste bonitinha, para ter que construir painéis e gastar um dinheiro em cima disso? É basicamente isso que acontece em todo o mundo quando se fala de energia renovável. O segundo motivo é sua baixa produção de energia em comparação com outras fontes. Você não deve se enganar achando que só porque você vai botar 2, 3 painéis no teto da sua casa que você nunca mais vai pagar conta de luz. Não é assim que funciona. A energia solar ainda não produz em grandes quantidades para poder tornar sua casa autônoma, ou seja, não dependente mais de fontes externas. Para se produzir energia solar o suficiente, é preciso construir grandes usinas solares, como aquela vista em Fallout. Um exemplo mais recente ainda, em Gran Turismo 6, existe uma opção do jogo para você tirar umas fotos e tudo mais. Eu não vejo muita graça nisso, mas enfim. E um dos cenários onde você pode tirar foto é uma grande usina solar, se eu não me engano, na Espanha. Como é que funciona ela? Ela capta toda a luz e ela é refletida por uma torre, onde transforma aquele calor em energia elétrica. É um processo bem complexo aqui que não vamos entrar muito no assunto, pois não é da área da geografia. Pergunte para o seu professor de física ali. Bem, quais são os problemas da energia solar? Afinal de contas, ela não é só alegria. Um dos problemas dela é exatamente esse fato de como fazer a captação dela. Construir uma usina solar requer uma área muito grande, então não dá para construir em qualquer lugar. E exatamente por ocupar muito espaço e lidar com temperaturas elevadas, já que a gente está focalizando toda a luz do sol naquela torre, ela acaba também aquecendo e existe até sempre um perigo constante de causar algum incêndio. Então não dá para construir ela perto de cidades nem nada do gênero, tem que ser construída em uma área distante para manter segurança caso ocorra algum acidente. E ainda sobre a localização das usinas solares, ela tem que ser no lugar plano onde não haja sombra, obviamente. Sombra de uma montanha, de um morro, de qualquer coisa, de um prédio. Ela tem que ser num lugar longe de tudo para captar o máximo possível de luz solar enquanto o sol estiver no céu.
E aproveitando que a gente está falando de uma energia renovável como a energia solar, vamos falar de uma outra fonte de energia renovável e limpa, que é a energia eólica, a energia proveniente dos ventos. Assim como a energia solar, a energia eólica é renovável e limpa. Tudo que a gente precisa ter são as correntes de ar circulando pela Terra, que não devem parar, e se um dia parar, a gente está todo mundo bem ferrado. E os ventos em si não geram poluição. No máximo, eles carregam a poluição de um canto para o outro, mas ela em si não é poluente. A geração da energia eólica é feita através de hélices que giram com a força dos ventos. As mesmas hélices que a gente pode ver em Battlefield 3 e 4, nos mapas Nebandan Flats, daquela DLC do Battlefield 3 Endgame, ou em Battlefield 4, em Paracel Storm. Ou ainda, no mapa de GTA V, também existem algumas regiões que têm as hélices eólicas. E essas hélices têm o mesmo princípio do dínamo da energia a vapor ou da energia dos geradores dos petroderivados. Só que ao contrário do vapor ou da queima do combustível para girar a hélice, o que move a hélice são, novamente, os ventos. E no centro ali da hélice existe um dínamo que transforma a energia cinética, a energia do movimento, em energia elétrica. Só que não é qualquer vento que a gente consegue ter para mover aquelas hélices enormes. É necessário uma corrente de ar forte e constante o suficiente para mover esse maquinário. E onde é que essas correntes de ar constantes são encontradas? Ora, em regiões planas, como Nebandan Flats, ou totalmente afastadas de tudo, como no oceano, lá em Paracel Storm. Isso porque o vento não pode encontrar obstáculos, como árvores ou prédios. Com isso, a gente já chega no primeiro ponto negativo da energia eólica. Não dá para construir ela em qualquer lugar, tem que ser num lugar plano, longe de qualquer tipo de obstáculo. Áreas onde a gente consegue ter todo o potencial para captar ventos fortes e contínuos. Aqui no Brasil, a gente tem alguns pontos do litoral nordestino que possuem essas hélices de captação. São as chamadas fazendas eólicas. Neste caso, as fazendas eólicas do Brasil utilizam as forças dos ventos marítimos, da mesma forma que a fazenda eólica de Paracel Storm, ou seja, os ventos vindos do mar. Já que o mar é nada mais do que água, obviamente, ele não tem nenhum obstáculo, então chega aqui com uma força boa e constante. Outro ponto negativo da energia eólica é sua baixa produtividade. A gente tem que ter uma fazenda eólica enorme, com diversas hélices nas posições corretas e de forma bem distribuída, para que uma não atrapalhe a outra, para que uma não roube a corrente de ar da outra, enfim, tudo tem que estar certinho, tem que levar em consideração uma variedade de coisas, não é um processo simples. Então esse é mais um ponto negativo da energia eólica. Como alternativa, tem alguns projetos que fazem a captação de pequena quantidade de vento para geração de energia bem pontual. Por exemplo, iluminação pública. Existem alguns postes que possuem hélices para captar o vento proveniente da passagem de carros em avenidas, por exemplo. O vento gerado pelos carros em movimento giram essa hélice que produz energia para pelo menos acender a lâmpada do poste. Em alguns casos, eles botam até um pequeno painel solar no topo para potencializar ainda mais a geração de energia para aquele poste. É uma forma de criar iluminação pública barata e sem consumo de energia. Mas aí você se pergunta, por que então um projeto tão bom como esse, que pode fazer com que a gente tenha iluminação pública basicamente de graça, né, entre aspas, a gente não vê esse tipo de poste aí em tudo quanto é canto? Pelo mesmo motivo que eu falei ali da energia solar, a questão do interesse econômico. Para que eu vou gastar mais num poste com uma tecnologia dessa, quando eu posso fazer um poste aí de um tronco de árvore, como ainda existem em muitas cidades por aí, um poste só de concreto? Para que eu vou ter que trocar todos os postes da minha cidade, quando a gente já tem um sistema prontinho ali de fios e tudo mais? Entendeu? É sempre uma questão econômica sobre uma questão ecológica. É triste, é chato, mas é a verdade. Bem, vamos sair então dos ventos.
A gente já falou do sol, do vento, da energia radioativa, lá. Agora a gente vai falar das águas. E a energia hidroelétrica, cuja fonte de energia é o fluxo da água dos rios. E esse é o tipo de fonte de energia mais utilizada no nosso Brasilzão. A geração de energia segue a mesma lógica do vapor ou dos ventos. A água passa por hélices que fazem girar o dínamo, que transforma a energia cinética, a energia do movimento, em energia elétrica. Para potencializar a força da água, o rio tem que ser represado com uma barragem. É o tipo de usina hidrelétrica que a gente está mais acostumado a ver, não é? Aquela barragem contendo o rio e tudo mais. A água acumulada gera mais pressão, fazendo com que a hélice gire ainda mais, resultando em uma produção maior de energia. Battlefield 4, aquele mapa, a represa Lancandan no original, tem esse tipo de estrutura, uma usina hidrelétrica represada. E dá até para arriscar a quantidade de turbinas que tem nessa represa do jogo, que são 4. Porque no mapa, se você observar, existem 4 tubos saindo, 2 de cada lado. Cada tubo ali na base existe a turbina por onde a água passa e faz girar a hélice que alimenta o dínamo. Outro fator a ser considerado na construção de uma represa para a geração de energia hidrelétrica, além de ser possível construir uma represa, é que ele tem que ser acidentado. Não pode ser um rio plano, assim, onde não tem correnteza, onde não tem cachoeira, onde não tem nada do gênero. Por quê? Num rio acidentado, a gravidade ajuda a água a desenvolver mais velocidade, mais um fator para potencializar ainda mais a geração de energia. E aí que a gente tem a grande discussão. O que acontece se você represar um rio plano? Imagina assim, você jogar água aí na mesa do seu computador, que eu imagino ser uma superfície plana. A água vai espalhar para tudo quanto é canto. É a mesma coisa com uma represa. Se você represar um rio numa área plana, a gente vai inundar uma área muito maior. E aí a gente cai numa discussão que a gente sempre ouve falar: a usina hidrelétrica, a energia elétrica proveniente das usinas hidrelétricas é uma energia limpa, porque não polui. Será que não polui mesmo? Será que quando a gente não está inundando essa área, a gente não está impactando a natureza, tirando vários animais do seu habitat natural, porque a água está invadindo, destruindo toda uma fauna de insetos que vão acabar sendo afogados com a cheia? Não vai estar inundando toda uma área de floresta, de vegetação? E essa vegetação que está sendo inundada, quando apodrecer, você acha que não vai soltar gases provenientes da decomposição da madeira, da vegetação, que vão chegar na superfície e vão contribuir, de certa forma, com o aquecimento global? Você acha que madeira, quando se decompõe, não libera gases também? Imagina então quando uma área inundada enorme, quantos de gás não vai ser liberado? Então tenha sempre isso em mente. Quando alguém te falar que energia hidrelétrica é uma energia limpa, é mentira, é um engano. Energia hidrelétrica não é limpa. Ela emite gases, sim, proveniente do alagamento da vegetação próxima do rio, quando o rio é represado. E gera impacto para a natureza, sim, alagando, tirando animais do seu habitat natural, acabando com uma biodiversidade de insetos e mesmo de pessoas. Existem movimentos de pessoas que sofrem problemas por terem perdido suas casas, cidades mesmo que ficaram alagadas com a construção de represas. Existem movimentos sociais que reivindicam seus direitos de moradia porque perderam sua casa com a construção de represa, mas quase ninguém ouve falar disso. Sabe-se lá Deus por quê. Então, tendo isso em mente, você deve sempre se perguntar: será que a gente realmente precisa de mais usinas hidrelétricas, como é o caso da usina de Belo Monte? Será que não é mais ecológico investir em fontes de energia limpa, ao mesmo tempo que tentamos economizar e gastar menos energia? Essas placas de vídeo consomem cada vez mais energia, os consoles que cada vez pedem mais energia. Será que a gente precisa de tudo isso mesmo? Será que a gente não temos tecnologia para gerar maior performance sem que haja maior consumo de energia? Será que a gente realmente precisa continuar nesse ciclo vicioso de consumo, consumo, consumo? Isso é a principal questão que você tem que ter na sua mente quando a gente fala de fontes de energia para o futuro. No futuro a gente tem que pensar em fonte de energia limpa e eficiente, que não
não exija tanto dos nossos recursos naturais. E eu digo isso porque aqui no Brasil, o que acontece? Quase todos os rios com potencial para se construir usinas hidrelétricas já estão com usinas demais, não tem mais onde construir novas usinas hidrelétricas aqui no Brasil. Elas estão tendo que ser construídas em rios como é o caso de Belo Monte, onde haverá um alagamento muito grande, onde haverá um impacto muito grande. Então é por isso que a gente tem que se perguntar, será que é realmente necessário? Será que a gente não consegue investir em fontes alternativas, eólica, solar ou outras mesmo, que a gente ainda não comentou? E aproveitando mesmo essa deixa, vamos falar das outras fontes de energia. Existem ainda outras fontes que são pouco conhecidas e que normalmente exigem cuidados ou características muito específicas. Por exemplo, a energia proveniente do calor da Terra através de fontes termais. Não é em qualquer lugar do mundo que existem fontes termais. E quando existe, normalmente é utilizada mais para potencial turístico, né? E não para geração de energia. No caso, é a energia geotérmica, do calor da Terra. Ainda tem a energia do movimento das ondas, a chamada energia maremotriz. O movimento das ondas faz com que girem hélices ou um conjunto de pás que gera energia elétrica. Ainda a energia da queima de material orgânico, a energia de biomassa. E outros tantos aí que não são tão comuns de se ouvir e que por isso mesmo a gente não vai entrar muito no detalhe. Então, para fechar o vídeo, a gente tem que ter em mente de que a gente tem que encontrar novas fontes de energia renováveis e principalmente mudar nosso padrão de vida. A gente tem que criar consciência de que a gente não pode ficar consumindo que nem uns loucos, que nem uns retardados aí, sem pensar no futuro. A gente tem que ter em mente que a gente precisa consumir menos e de forma mais consciente. E isso vai de cada um. Não adianta aqui querer dar sermão, fazer um discursinho bonito. Vai de cada um. E é isso que eu tento, ou pelo menos todo professor deveria ter em mente quando ensina um aluno. Criar um consciente cidadão crítico e que saiba pensar não em si só, mas na sociedade como um todo. É até bonito falando, né? Então a gente vai encerrando aqui, ó, um vídeo bem longo mesmo para começar 2014 com os dois pés no peito. E não se esqueça, as férias já acabaram, mas antes que você perceba, a Copa já está aí para começar as férias novamente de um mês.